Olá, concurseiro, concurseira, estamos no ar, chegamos para mais um encontro que tem o seguinte título: Os dilemas para salvar o euro. Bom, por que esse tema é importante? Pensa comigo. Uma das maiores engenharias da história, ou a maior engenharia da história até então, uma coisa que sempre impressionou todo o restante do mundo, que a Europa conseguiu ter uma moeda única em diferentes países, inclusive na Alemanha, que tinha sobre a tutela o marco alemão, que era respeitadíssimo. Com base nesse tema, eu quero que você pense o seguinte, concurseiro, concurseira. Qual o país que dá as cartas hoje na Europa? Pense nesse ponto. Se você pensou que é a Alemanha o país que dá as cartas, acertou. Só que tem uma questão bastante simbólica nesse ponto aí, concurseiro ou concurseira. A Alemanha foi o país responsável no século passado por 2 guerras mundiais. Nessas 2 guerras, o país saiu perdedor, saiu arrasado, saiu destruído. Na Segunda Guerra, além de ter perdido, além de ter sido humilhado durante a Segunda Guerra, ele contraiu uma dívida, ou melhor, foi obrigado a assumir no Tratado de Paz uma dívida que só conseguiu terminar de pagar no final deste século que passou. Com todos esses entraves, olha só que interessante. A Alemanha volta a ser uma potência mundial. Outra ironia. Você lembra da posse do Papa Francisco? Vamos aí fazer uma relação entre o papado e o poder dos países. Então, a toda-poderosa Angela Merkel, a premier da Alemanha, estava presente durante a posse do Papa. E este Papa fez um apelo dizendo o seguinte: os poderosos devem cuidar dos mais fracos. Guarde essa ideia que eu acabei de citar do Papa Francisco, que os poderosos devem cuidar dos mais fracos. E vamos só ter uma ideia geral agora de quem é a premier alemã. Seu nome completo: Angela Dorothea Merkel, 58 anos. E olha que interessante, além dela ser uma especialista em física teórica, é cientista política e, durante a juventude, chegou a ser uma líder religiosa. Com sua experiência, ela está convencida, ou pelo menos dá ao entender, que ela conduz a Europa rumo à salvação. Até deixo entre aspas esta minha fala aí. Pretende, com sua política, acabar com os costumes. Segundo a Alemanha pregou isso, tá? Pretende acabar com os costumes que os países têm de se endividar, de gastarem mais do que produzem, principalmente quando se trata dos bancos. E você sabe que o banco tem uma capacidade de fazer empréstimos o máximo possível, uma ganância muito grande, muitas vezes sem parar para olhar os riscos. Vamos citar aí o caso de Chipre, vamos citar o caso da Grécia e até o caso da Itália. Muito bem, tivemos aí uma vaga ideia de quem é a premier da Alemanha. Voltando agora à frase do Papa Francisco durante a sua posse, quando ele se reuniu com os grandes líderes do mundo, dizendo que os mais fortes deveriam cuidar dos mais fracos. Veja só, concurseiro, concurseira. A Angela Merkel sai dessa reunião, já se dirigindo ao aeroporto, ainda em sua limusine, ela recebe uma ligação dos dirigentes do Chipre, pedindo socorro, ou melhor, pedindo mais solidariedade. Nesse diálogo com os dirigentes do Chipre, ela diz que
a Alemanha não vai ajudar o Chipre, não vai prestar socorro para o Chipre, que o Chipre tem causado danos ao bloco o bloco do euro ou a zona econômica europeia. Nas palavras de Angela Merkel, não vou negociar com vocês, fale com a Troika, isto é, Fundo Monetário Internacional, FMI, fale também com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. Ou seja, com isso, ela jogou para outras pessoas, para outras organizações. Com essa atitude, a premier alemã tentava minimizar o papel hegemônico exercido pela Alemanha no remodelamento da União Europeia, mais ou menos como se fosse um complexo pelo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, por causa do nazismo, a Alemanha ficou taxada de uma maneira muito pejorativa em todo o planeta. É só você olhar os filmes hollywoodianos, todo ano tem no mínimo 2 filmes falando mal do nazismo. E esta mensagem para o alemão é muito forte. Lembre-se que neste mesmo período que nós vivemos agora, em 2013, lá em 2012, a Europa também enfrentou um caos político por causa da Grécia, político e financeiro, temos que ressaltar aí. Pensadores e políticos do governo da Alemanha duvidavam que a Grécia seria capaz de se manter no euro. Autoridades falavam da teoria da perna infectada. Se aparecer isso num texto, teoria da perna infectada, você já deduz o seguinte: este é um membro que nós devemos cortar para que ele não venha infectar todo o restante do corpo, ou seja, uma analogia dizendo que a Grécia era uma perna infectada. O mesmo também vale para Chipre. Você retira este membro para que ele não venha fazer mal para todo o restante do organismo. Concurseira, concurseiro, a Alemanha na Europa sempre causou tensões, seja em tempos de guerra ou diante de conflitos macroeconômicos como a atual crise. Existem hoje 2 linhas de pensamento, uma a favor da austeridade, claro, pregado pela Alemanha, e outra de que o Estado tem que se tornar um motor de investimentos. O Estado tem que ser aquele que promove novamente o desenvolvimento econômico. Diante dessas 2 linhas de pensamento, veja só, os gregos, os espanhóis, culpam Berlim por transformar as crises financeiras de seus países em depressões econômicas, por pregar esta ideia de austeridade, como se ela fosse a única maneira de se resolver uma crise econômica. Vamos fazer uma leitura aí para não dizer que eu estou aqui tentando convencê-lo que a austeridade é o melhor caminho ou que a austeridade é o pior caminho. Essa é uma coisa bastante complicada que não existe uma resposta pronta. Posso dizer que os Estados Unidos não saiu de suas crises com austeridade. Eles promoveram avanços. Roosevelt é um exemplo disso. O Brasil, se nós formos olhar os últimos anos, não conseguiu desenvolvimento promovendo a austeridade. Claro que nós teremos que olhar no longo prazo para analisar os efeitos, só que é uma questão bastante complicada quando pensamos em termos de mundo. Outro ponto interessante, concurseiro, concurseira. No início da segunda quinzena de abril, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, que é português, advertiu publicamente as políticas de austeridades defendidas pela Alemanha. Interessante isso que eu vou falar agora. Abre aspas aí porque são palavras do Barroso. A política de austeridade, concurseiro e concurseira, não conta com o apoio político e social suficiente.
É só você prestar atenção nas grandes manifestações que acontecem. Vamos lá. Na Itália, na Espanha, em Chipre e também na Grécia. Diante dessa posição do presidente da Comissão Europeia, o Ministério da Fazenda alemão replicou dizendo que reduzir o déficit é a única maneira de se restabelecer a confiança dos investidores na zona do euro. Por que existe déficit, segundo a Alemanha? Porque gastou-se mais do que produziu. Esta conta não é tão simples quando nós pensamos em macroeconomia, porque um país é o responsável, como Estado, para fazer a cédula, produzir o chamado dinheiro. Mas ele precisa, de uma maneira ou de outra, também desenvolver riquezas. Qual é o caminho? O que deve ser feito primeiro? Uma conta difícil, uma equação bastante complexa para se fechar. Em setembro de 2013, Angela Merkel será conduzida, veja bem, em setembro ainda de 2013, provavelmente as chances são enormes, é quase impossível que ela não assuma um novo mandato. Portanto, suas políticas vão ainda dominar por muito tempo a Europa. Perfeito? Tome nota nisso, concurseiro, concurseira. A continuidade do euro depende em grau considerável do funcionamento ou não das estratégias que vierem a serem adotadas por Angela Merkel. Segundo a Premier, para salvar o euro, os países com problemas financeiros só conseguirão com a redução do déficit fiscal, aquela afirmação que eu fiz anteriormente, e também dos custos trabalhistas e o bem-estar social, que foi sempre exemplo que a Europa tanto se orgulhou disso e apregoou para todo o planeta. Vai ser um problema muito sério, reduzir os déficits fiscais. Vamos pensar aí no caso da Grécia também, que sempre teve um problema muito sério com o funcionalismo público. E esse problema, pensa o seguinte, não é só da Europa, ele vai se alastrar para o restante do mundo. Concurseira, concurseiro, se alguns críticos, mais alguns anos nesse ritmo com cortes de austeridades, causarão estragos duradouros às economias. Por quê? Esses cortes significam parar com investimentos, dispensar funcionalismo público e automaticamente, já que você parou com o investimento, dispensou pessoas, a possibilidade de causar um estrago social é ainda maior. Neste caso, a Premier alemã fica na corda bamba. Dois problemas: ajudar os países pobres do bloco ou assumir ou ficar com a sua popularidade dentro do próprio país. Por quê? Se ela for ajudar os países pobres do bloco, é claro que isso vai ter um custo para a Alemanha. Um custo para a Alemanha significa um custo para a população alemã, que tem um sentimento, lembra que eu falei lá no início das duas guerras, que tem um sentimento da seguinte forma: nós fomos destruídos durante duas guerras. Claro, fizemos a guerra, mas nós fomos destruídos. Mas pagamos nossa dívida. Por que hoje nós temos que colaborar? Vamos reforçar aí essa palavra. Por que hoje nós temos que colaborar com a recuperação daqueles países que entraram em crise, abre aspas, fazendo festa, gastando mais do que produziam? Concurseira, concurseira, veja só, com todos esses problemas que a Alemanha enfrenta, o dilema que a Alemanha enfrenta para salvar o euro, eu quero buscar uma declaração feita pela Premier lá em 2009. Essa declaração foi feita ao The Wall Street Journal. Veja só, abre aspas, a Alemanha está em posição difícil. Se fizermos demais, estamos dominando. Se fizermos de menos, somos criticados por não liderar.
Concurseiro, concurseira, esta frase da Angela Merkel é tão forte, que se você notou os noticiários nos últimos tempos, todos os grandes líderes da Europa sempre ligam para a Alemanha antes de tomar uma decisão. Veja o exemplo de Enrico Letta, que é o novo presidente, o novo premier da Itália. Antes mesmo dele ter o voto de confiança dos seus políticos, ele liga para a premier, expõe as suas ideias para salvar a Itália. Portanto, a Alemanha é o polo de atração, é o polo que vem fazendo a Europa se movimentar para um lado ou para o outro. E, é claro, sempre gerando tensão. Fique atento a este detalhe, fique atento à ideia da Alemanha. Nossa questão de prova, concurseiro, concurseira, em relação a este tema. Acompanhe o enunciado. A compreensão do significado da ajuda à Grécia é fundamental para a sanidade dos mercados. Com essa ajuda, a Grécia rola sua dívida sem ter de ir ao mercado. A cada vencimento, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, FMI, recebem os papéis do Tesouro grego e acrescentam uma nova dívida. Tendo esse texto acima como referência inicial, julgue os seguintes itens. Vamos lá. A crise de 2008 nos Estados Unidos da América e a de 2010 na Grécia resultaram em aumento da intervenção estatal na economia? Veja só, concurseiro, concurseira. A banca estava cobrando de você duas coisas aí. Que você tivesse conhecimento da crise dos Estados Unidos, da crise da Europa e como que o mundo estava funcionando, se era o Estado ou se era a iniciativa privada que estavam tomando as decisões. E ele pergunta, o Estado, a partir dessas crises, passou a ter uma atuação maior na economia ou ele deixou para a iniciativa privada se resolver? E ele dava duas opções nessa questão, certo ou errado. A alternativa correta aí é a palavra certo, porque o Estado passou sim a tomar as rédeas. É só você prestar atenção no que a Alemanha vem tomando de decisões quando pensa no Banco Central Europeu e o mesmo vem acontecendo nos Estados Unidos. Concurseira, concurseiro, reforço aqui o tema crise nos Estados Unidos e principalmente a crise europeia com o conflito de eliminar o euro, de países saírem ou não do euro, será cobrado em prova com certeza. E assim eu me despeço desejando a você bons estudos e uma ótima prova.